Tudo bem por aí? A minha saudação a vocês, queridos alunos. Estamos aqui iniciando mais uma das nossas videoaulas do nosso projeto Filosofar. Afinal, você já sabe, filosofar é preciso hoje e sempre. E na aula de hoje nós temos como tema Platão e os alicerces da filosofia ocidental. Então, claro que nós estamos tratando aqui da filosofia antiga. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre Sócrates. E hoje vamos continuar aí com o seu discípulo Platão. Então, iniciamos bem esta aula de hoje com esta bela pintura de Rafael Sanzio. Ele retratou aqui a escola de Atenas. E nós temos aqui, no centro, Platão e Aristóteles. Aqui é Platão. E aqui nós temos Aristóteles. Platão indicando o mundo das ideias, o mundo transcendente. E o Aristóteles dando ênfase ao mundo em que vivemos, o mundo imanente. Muito bem, e nesta aula de hoje, o que vamos aprender? Olha, nós vamos ver aqui o que diz Platão sobre as ideias. É isso mesmo. Nós vamos ver de onde surgem as ideias que temos. E isso é de fato uma dúvida interessante. Será que você já parou para pensar de onde surgem as nossas ideias? Por que eu estou fazendo lição e de repente me vem uma música na minha mente? Ou eu lembro de uma pessoa que eu nem queria lembrar, que faz tempo que eu não a vejo, não é? Então, de onde surgem essas ideias? Que mais que nós veremos? Como surge o conhecimento? E qual é a importância do conhecimento? Por que nós precisamos estudar e obter conhecimento das coisas? E como adquirir, claro, um conhecimento verdadeiro? Afinal de contas, muitas pessoas por aí tentam nos passar algum tipo de conhecimento, não é? Mas nem sempre esses conhecimentos que são passados são conhecimentos verdadeiros, como, por exemplo, os fake news, não é? Que estão muito constantes em nosso dia a dia. E vamos aprender aí como podemos aplicar esse conhecimento, de que forma conhecimento e sabedoria estão juntos. Vocês estão preparados? Espero que sim, hein? Vamos lá, então. Platão, ele viveu há muitos séculos atrás. Veja aí que Platão viveu antes de Cristo. É isso mesmo. E Platão pertencia a uma família de pessoas nobres lá na cidade de Atenas, que era aí uma das principais polis de sua época. O nome verdadeiro de Platão é Arístocles. Não é Aristóteles, hein? Cuidado para você não confundir. Então, Platão é apelido de Arístocles, tá? O termo Platão, ele significa ombros largos, ok? E o Platão foi discípulo de Sócrates, a quem ele considerava a pessoa mais sábia que ele já conheceu. E, de fato, né, o Platão ele elaborou a primeira filosofia sistemática do pensamento ocidental. Olha, você se lembra dos filósofos pré-socráticos, você se lembra dos sofistas, o qual falamos um pouco na aula anterior, você se lembra do Sócrates. Muito bem. O Platão, ele sistematizou, ou seja, ele foi criando um método diferente e uma ordem dentro do processo de filosofar. Mas isso vai ficar claro para nós quando seguirmos em frente, ok? Bom, as obras do Platão foram escritas na forma de diálogos. Você certamente já deve ter lido aí uma revista em quadrinhos. A revista em quadrinhos ela é feita em diálogos, não é mesmo? O Platão não fez quadrinhos,
mas ele escreveu sob essa forma de diálogos. Então, é muito gostoso de ler o Platão, porque eles vão fazendo perguntas e respostas. E por volta aí do final já do século IV, Platão, que fez diversas viagens, ele retornou a Atenas e ele fundou uma escola. Isso mesmo, fundou uma escola chamada Academia. E esse termo ele vem em homenagem ao seu grande amigo que se chamava Academos. Olha aí que curiosidade, não é? E olha só, uma das primeiras preocupações do filósofo grego Platão era sobre o conhecimento. Como é possível adquirir conhecimento? De onde surgem as ideias que temos? Olha, Platão vai dizer que existem almas, existem tipos de almas. Isso mesmo, mas olha, não estamos falando de almas penadas, não, viu? São almas, por exemplo, a alma racional, que é a alma humana, é uma alma racional. Nós temos os irracionais, que são, por exemplo, os animais. Embora eles não tenham racionalidade, eles possuem sensações, possuem alguns afetos, ou seja, o animal ele sente dor, o animal sente medo, o animal sente vontade. Então, o animal ele tem afeto, ele tem sensações, mas ele não consegue utilizar a razão. De fato, acho que você nunca viu um cachorro costurando as próprias roupas, não é mesmo? A fim de se proteger do frio. Então, nesse sentido, nós temos ainda também os vegetais, não é? Que possuem também uma alma, porém apenas uma alma vegetativa e que representa o princípio básico da vida. Bem, e Platão ele acredita numa teoria muito interessante, que é a chamada teoria das ideias, não é? Olha, essa teoria das ideias, ela pode parecer um pouco complexa, mas eu vou tentar facilitar para vocês. Então vejam só, de onde surgem as ideias que temos? Como nós podemos criar coisas? De onde surgem essas ideias? Olha, o Platão vai dizer que existem dois mundos. O mundo sensível, que é este mundo que nós vivemos atualmente. Isso mesmo. Este mundo que vivemos atualmente, aqui e agora, é o mundo sensível. Ele é o mundo das matérias. Então, ele é o mundo das aparências. E ele é cópia de um outro mundo, o mundo inteligível. Ei, professor, agora ficou difícil, hein? Me explique melhor essa coisa de mundo sensível e mundo inteligível. Olha, se você tem uma religião e se essa religião for cristã, você sabe que os cristãos falam que existe o mundo espiritual, que existe o reino de Deus. Dizem também que existe o inferno, não é? E alguns cristãos também acreditam na existência do purgatório. E existe o mundo em que vivemos aqui, certo? Portanto, a religião acredita que nós vivemos neste mundo, mas que um dia viveremos na glória eterna, viveremos no reino de Deus, não é? Nesse sentido, Platão, ele não fala em reino de Deus, ele fala em mundo inteligível. Pois é, equivale aí mais ou menos, né, ao que chamamos de reino de Deus. Então, nós temos aí o mundo inteligível e também o mundo sensível onde nós vivemos hoje. O Platão, ele acredita numa ideia que nós veremos um pouco mais para frente. É uma ideia que tem um nome diferente, hein? Ó, prepare os ouvidos para ouvir esse nome. Platão acredita na metempsicose. Pois é, esse nome vai estar escrito aí daqui a pouco. O que é a metempsicose? Ele equivale ao conceito de reencarnação,
Ou seja, o Platão acredita que a nossa alma ela vai reencarnando em corpos diferentes. Então você tem uma vida, você morre, vai lá para o mundo espiritual, que no caso do Platão é o mundo das ideias, hein? Platão nunca vai falar em mundo espiritual. Estou fazendo essa comparação para que você compreenda, ok? Muito bem. Então, as pessoas morrem, vão para esse mundo espiritual, que Platão chama de mundo das ideias, mundo inteligível, e depois de um tempo, essa pessoa reencarna neste mesmo mundo. Ou seja, esse processo é chamado pelo Platão de metempsicose, ok? Nós vamos ver ainda um pouquinho mais sobre isso. Olha, nesse sentido, a teoria do conhecimento de Platão, ela é interessante. Por quê? Porque essa teoria diz que quando nós estamos lá no mundo das ideias, antes de reencarnar através do processo que ele chamou metempsicose, nós estamos lá nesse mundo das ideias, estamos contemplando a verdade. Nós ficamos nesse mundo das ideias, que para o cristianismo seria o reino dos céus. Nós contemplamos a verdade, contemplamos o próprio Deus, contemplamos a realidade, não é? Só que nesse processo de metempsicose, que é o processo da reencarnação, nós, ao nascermos, né, nós nos esquecemos de bastante coisas que nós vivemos lá no mundo das ideias. Nesse sentido, as ideias, olha só para este quadro, né? As ideias são eternas. As ideias são eternas, as ideias elas não mudam, ok? Vamos dar um exemplo disso? Você na sua casa, com certeza, tem uma cadeira, não é? Você agora provavelmente está sentado em uma cadeira assistindo esta videoaula. Na escola, nós também temos cadeiras. Mas a cadeira que tem na escola, ela é diferente da cadeira que você tem aí, que provavelmente é diferente da cadeira que eu tenho aqui na minha casa, que é diferente da cadeira da casa da sua avó, que é diferente da cadeira de um estádio de futebol. Ou seja, quando você bate os olhos em uma cadeira, você não tem dúvida. Você fala, este objeto ele é uma cadeira. E nesse sentido, se nós pudéssemos eliminar todas as cadeiras do mundo agora, em um passe de mágica, nós conseguiríamos construir novas cadeiras? Sim, claro. Por quê? Porque nós já temos na nossa mente o conceito de cadeira. Pois é. E como nós temos na nossa mente esse conceito de cadeira, porque antes de nascer aqui neste mundo, nós morávamos no mundo das ideias. Olha aí, nós morávamos no mundo das ideias. E contemplamos todas as ideias. E contemplamos a ideia de cadeira. Então, se destruíssemos todas as cadeiras do mundo agora, amanhã nós já poderíamos construir muitas outras cadeiras, porque a ideia não morreu. A ideia, portanto, ela é imortal. A ideia não envelhece. As ideias são eternas, como nós vemos aqui no quadro. As ideias são eternas, as ideias não perecem, as ideias não adoecem, as ideias não morrem, ok? E aqui no mundo sensível, nós então adaptamos aquilo que nós contemplamos no mundo das ideias. Então, no mundo das ideias, nós contemplamos o ideal de cadeira. Quando nós estamos aqui no mundo sensível, o mundo que habitamos, nós vamos pegar uma matéria e vamos aplicar a nossa ideia àquela matéria. Vamos transformá-la e, assim, faremos, por exemplo, a cadeira, o qual demos exemplo. Ou seja, nós temos a ideia, mas aí nós vamos pensar, eu quero construir uma cadeira. Eu vou fazer de plástico? Eu vou fazer a cadeira de madeira? Vou fazer uma cadeira
acolchoada? Vou fazer uma cadeira com apoios para os braços? Vou fazer uma cadeira com apoio para a cabeça? Então, você tem a ideia de cadeira que está na sua mente. E você vai reunir a matéria-prima para produzir essa cadeira que está originalmente na sua mente. Então, essa é a teoria do conhecimento. E nesse sentido aí, nós então vivemos no mundo imanente. E o mundo das ideias é o transcendente. Perceba que o imanente é aquilo que está no nosso mundo aqui que habitamos. E o mundo transcendente é o mundo das ideias, ou, como diz no cristianismo, o reino dos céus. Muito bem. Então, nesse sentido aqui, nós vivemos nesse mundo imanente muitas vezes dentro de uma opinião. Olha, todos nós podemos dar opiniões sobre as coisas. Eu posso dar opinião sobre a seleção brasileira de futebol. Eu posso dar uma opinião sobre política. Eu posso dar opinião sobre educação. Posso dar uma opinião sobre como educar os filhos. Mas opinião é diferente de conhecimento. Por quê? Porque para que haja conhecimento, você deve amar a sabedoria. Lembra da nossa primeira aula falando sobre o que é filosofia? E filosofia significa amor à sabedoria. Ou seja, nós, para sermos filósofos, não devemos ficar apenas na opinião, não, viu? Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento. Nós precisamos estudar. Então, você recebeu uma notícia no celular. Você precisa pesquisar, saber se essa notícia é verdade. Você precisa adquirir o conhecimento. Então, opiniões todos podem ter, mas filosofia está longe de ser opinião. É verdade. Filosofia significa buscar o conhecimento. Ou seja, nós devemos buscar lembrar aquilo que contemplamos no mundo das ideias. E como nós faremos, então, para adquirir um conhecimento verdadeiro? Olha só, Platão nos propõe aqui um método. Esse método é a dialética. Ou seja, dialética vem da palavra diálogo. E nós devemos dialogar. Eu tenho que dialogar com outras pessoas, eu tenho que dialogar com os livros, eu tenho que dialogar com os documentários, ou seja, pesquisar, estudar, se aprofundar no conhecimento. Ora, nós vivemos aí uma época de pandemia, onde alguns falam o que é o coronavírus, certo? Falam sobre possíveis tratamentos. Então, quem nós devemos ouvir? As pessoas que entendem disso, ou seja, os médicos, os cientistas, aqueles que trabalham nos laboratórios, os farmacêuticos. Nós não podemos dar ouvido àquelas pessoas que não entendem nada de medicina e querem criar teorias sobre a doença. Quem tem que criar essas teorias são os especialistas. Portanto, é necessário conhecer as ideias desses especialistas. É necessário o estudo para que você não seja enganado. Então, quando nós falamos aqui em dialética, ele envolve o diálogo, envolve a conversa com pessoas que de fato entendem do assunto. Dialética significa dialogar com os livros, dialogar com um documentário. Então, assim, você pesquisando, você estudando, aí sim você adquire o conhecimento. E nesse sentido, Platão vai dizer para nós que conhecimento é reminiscência. Puxa, professor, essa aula de hoje está difícil, hein? Tem várias palavras difíceis.
A palavra reminiscência significa lembrar, não é? Então, nós, quando estamos dialogando, quando estamos lendo um livro, na verdade, nós estamos nos lembrando daquelas verdades que nós já contemplamos no mundo das ideias antes do nosso nascimento. Portanto, conhecimento é lembrança daquilo que nós já contemplamos no mundo das ideias. E a metempsicose, ela vem dizer para nós que a nossa alma, ela é imortal. Porém, o corpo não é imortal. O corpo é perecível, o corpo adoece, o corpo morre, não é? Todos nós um dia morreremos, o que para Platão não é uma coisa ruim, porque ao morrer nós vamos para o mundo verdadeiro, o mundo das verdades eternas, imperecíveis. E então nós contemplamos todas essas verdades. E através desse fenômeno chamado metempsicose, nós então voltamos a viver nesse mundo. Nós reencarnamos nesse mundo para conseguir adquirir um conhecimento cada vez maior e poder realizar aí uma missão. Afinal, nós adquirimos conhecimento para quê? Para pôr em prática. Não adianta você ter um conhecimento e guardar para você. Você precisa ter esse conhecimento para colocá-lo em prática. E esse é o objetivo quando nós voltamos aqui para este mundo, para colocar os nossos conhecimentos em prática e adquirir novas experiências na matéria. Porque a experiência na matéria, a dor, o sofrimento, também a saúde, as coisas boas que vivemos, as alegrias, a felicidade, tudo isso são experiências que engrandecem a nossa alma, que vai adquirindo uma grande riqueza. Mas não riqueza material, a riqueza que é o conhecimento. Muito bem. Olha, nós falamos aqui que existem duas realidades. Existe o mundo sensível e existe o mundo inteligível, ou seja, este mundo material e o mundo das verdades eternas, ou seja, o mundo das ideias. Mas existe uma terceira realidade. Platão, ele não fala da existência de Deus em si. Ele fala que existe um demiurgo. Essa palavra demiurgo, né, nós vamos entender como aquele que constrói, aquele que faz, que equivale, para quem é cristão, por exemplo, à ideia de Deus. O demiurgo, então, equivale à ideia de Deus. Então, Platão, ele não fala na existência de Deus, mas fala nessa existência de um ser que faz, um ser que constrói. Esse ser que constrói é o que na religião nós acabamos chamando de Deus. Então, o demiurgo seria aí uma terceira realidade. O demiurgo é como um artesão, não é? E ele sim plasmou tanto o mundo sensível quanto o mundo das ideias. Muito bem. Sobre ética e política, o Platão também se posicionou. Ora, nós vimos aqui que o Platão ele exalta o conhecimento, ele exalta a sabedoria, exalta o estudo. Portanto, quem deve ser o político na visão do Platão? Deve ser um filósofo. É isso mesmo que você ouviu, né? Ou seja, os reis filósofos. Por quê? Porque o filósofo ele é um amante da sabedoria, é um amigo do saber. E se ele é um amigo do saber, ele vai procurar buscar as regras da boa convivência, ou seja, desenvolver a ética. O que trata a ética? A ética trata justamente sobre as regras de convivência, como viver bem em sociedade. E nós vamos ver ética lá no terceirão, viu? Você não perde por esperar. Então, nesse sentido, o filósofo Platão diz que quem deve governar a cidade
deve ser um rei filósofo, porque ele sim tem a ideia do que é o bem, a paz e a justiça, e vai assim governar segundo essas ideias. Bom, não podemos falar de Platão sem falar no mito da caverna. Porém, nós temos aí também nesta aula um vídeo que está disponibilizado lá no Google Classroom, e vocês então podem assistir aquele vídeo para saber mais sobre o mito da caverna. E se liguem aí, hein? Chegou agora a hora da nossa revisão. Olha, nós estamos estudando o filósofo grego Platão, que nos dá os alicerces da filosofia ocidental, que é a filosofia que nós temos aqui. Muito bem, nós vimos que o Platão ele acredita na existência de dois mundos, o mundo sensível, que é o mundo que vivemos aqui, e o mundo das ideias, que é um mundo de uma outra realidade, o mundo transcendente. E nós habitamos nesse mundo transcendente, o mundo das ideias. E através do fenômeno chamado metempsicose, nós vamos reencarnando aqui neste mundo imanente, neste mundo sensível. E, portanto, as ideias que temos, elas são lembranças daquilo que contemplamos quando nós vivemos lá no mundo das ideias. Vimos aqui que o Platão, ele acha o conhecimento muito importante, porque nós devemos sair das opiniões e buscar um conhecimento verdadeiro, que se dá através do estudo, se dá através da pesquisa e se dá através da dialética. Bom, o Platão ele fala da existência de um demiurgo, que equivale à ideia de Deus e que organizou o nosso universo. E nesse sentido, o demiurgo ele não é um criador, mas ele é um organizador de tudo aquilo que existe no nosso universo. E vimos também que o Platão ele exalta a ética e a política, dizendo que para que haja uma boa política, nós temos que ter o rei filósofo. Isso mesmo, porque o filósofo ele é o amante da sabedoria, ele é o amigo do saber. Sendo assim, ninguém melhor do que um filósofo para governar a cidade. Queridos alunos, espero que vocês tenham compreendido bem o nosso conteúdo da aula de hoje. E olha, tirem as suas dúvidas ali pelo Google Meet. Nós temos pelo Google Classroom, quer dizer, não é? Nós temos ali as ferramentas digitais para nos ajudar. Que você tenha aí um bom estudo e até a próxima aula. Um grande abraço e até mais.